Neste vídeo, vamos falar sobre uma das ferramentas mais importantes no mundo DevOps, o Prometheus. Primeiro, eu vou te explicar o que é o Prometheus, em quais situações ele é usado e por que ele se tornou tão essencial na infraestrutura moderna. Depois, vamos dar uma olhada na arquitetura dessa ferramenta, entender os seus principais componentes, ver um exemplo de configuração e conhecer algumas das características que fizeram o Prometheus se tornar tão popular, principalmente em ambientes containerizados, como Kubernetes e Docker. Mas, afinal, e o que é o Prometheus? O Prometheus foi criado para monitorar ambientes de containers altamente dinâmicos, como Kubernetes e Docker Swarm. Mas o legal é que ele também pode ser usado em infraestruturas mais tradicionais, com servidores físicos e aplicações instaladas diretamente neles. Nos últimos anos, ele se consolidou como a principal ferramenta de monitoramento no universo de microserviços e ambientes distribuídos. E não é à toa. O Prometheus é leve, eficiente, e oferece uma visão completa do que está acontecendo dentro da sua infraestrutura. Agora, e onde e por que o Prometheus é usado? Hoje, as infraestruturas estão cada vez mais complexas e difíceis de gerenciar manualmente. Por isso, a automação é essencial. Imagine o seguinte cenário. Você tem vários servidores, rodando diversos containers e centenas de processos diferentes. Tudo isso interligado, com serviços que dependem uns dos outros. Manter tudo funcionando sem falhas e sem interrupções é um desafio enorme. Agora, pensa só. Você tem uma infraestrutura espalhada em vários locais, mas não consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Talvez exista um erro de aplicação, uma lentidão nas respostas, um hardware sobrecarregado, ou falta de recursos. Em sistemas assim, qualquer falha pequena pode causar um efeito em cascata. Um serviço cai, outro depende dele, e de repente, colisão, o aplicativo inteiro fica fora do ar. Agora vamos entender alguns casos de uso práticos de monitoramento com o Prometheus. Imagine o seguinte cenário. Um servidor específico fica sem memória e isso interrompe um container responsável por sincronizar o banco de dados entre dois pods em um cluster Kubernetes. Essa falha causa indisponibilidade no banco de dados. E esse banco de dados era utilizado por um serviço de autenticação, que também para de funcionar porque não consegue mais acessá-lo. Como consequência, o aplicativo que depende desse serviço deixa de autenticar usuários na interface. Do lado do usuário, tudo o que aparece é uma simples mensagem de erro. Não foi possível fazer login. Mas o que realmente aconteceu? Você não vê toda a cadeia de eventos por trás do problema, apenas o erro final. Então começa a investigação. Você verifica se o aplicativo está ativo, se há alguma exceção, se o serviço de autenticação voltou a funcionar, e tenta descobrir por que ocorreu a falha, desde o primeiro problema até o container que parou. Esse processo seria muito mais rápido e eficiente se existisse uma ferramenta monitorando tudo isso em tempo real, avisando imediatamente quando algo falha. Ou melhor ainda, antes mesmo que a falha aconteça. E é exatamente aí que o Prometheus entra. Imagine que o Prometheus verifica regularmente o uso de memória de cada servidor. Se um deles ultrapassa 70% por mais de uma hora ou continua subindo sem parar, ele dispara um alerta informando que a memória pode acabar em breve. Isso permite agir antes que uma falha derrube todo um serviço. Exemplo 1. Falta de espaço em disco para logs. Agora pense em outro cenário. De repente você para de receber logs no seu sistema. O Elasticsearch não está mais aceitando novos registros porque o servidor ficou sem espaço em disco, ou porque o serviço atingiu o limite máximo que lhe foi alocado. Com Prometheus monitorando o espaço de armazenamento em tempo real. O sistema compara a capacidade disponível com o consumo atual e alerta os responsáveis assim que identifica risco de falta de espaço. Esse alerta pode ser configurado exatamente como você quiser. Serviços crítico alerta já aos 50% ou 60%. Ambientes burocráticos para expandir storage alerta antecipado para ganhar tempo. Exemplo 3. Pico de tráfego de rede causado por loop de erro. E agora um terceiro cenário. Um serviço começa a falhar e entra em um loop enviando centenas de mensagens de erro pela rede. Esse volume inesperado de tráfego deixa vários outros serviços lentos. Uma ferramenta de monitoramento tradicional talvez não detecte isso com precisão. Mas o Prometheus sim. Ele identifica o pico de carga na rede e aponta exatamente qual serviço está causando o problema. Isso permite agir rápido, antes que outros componentes da infraestrutura sejam impactados.
O que é Splunk? Vamos ver o que é Splunk. Splunk é um software ou ferramenta usada para analisar dados de máquinas. Mas você já parou para pensar por que precisamos analisar dados de máquinas? Você deve estar ciente do crescimento exponencial de dados de máquinas na última década. Isso se deve principalmente ao número crescente de máquinas e ao uso de dispositivos de IoT. Analisar esses dados é necessário porque a solução para diferentes problemas está oculta nos dados das máquinas. Analisar esses dados de máquinas nos ajudará a entender o comportamento dos clientes e suas necessidades, o que, por sua vez, nos ajudará a fornecer um serviço melhor. Esses dados de máquinas nos ajudarão a alertar os administradores de sistemas sobre quaisquer problemas de segurança e falhas do sistema. Analisar dados de máquinas também nos ajuda a melhorar a funcionalidade das máquinas. Analisar dados de máquinas não é uma tarefa simples. Como fazemos isso? Imagine que você trabalha como administrador de sistemas em uma organização. Em uma organização, os dados podem ser gerados por diferentes fontes, como sensores, dispositivos de rede, serviços em nuvem, internet das coisas, IoT, e serviços móveis. Os dados gerados estarão na forma de dados de máquina não estruturados. Por exemplo, os dados de máquina se parecem com algo assim. Digamos que ocorreu uma falha em um dos sistemas e você precisa encontrar a solução. Será muito difícil descobrir em qual etapa o hardware ou o programa falhou. Os dados de máquina são complexos de entender, em um formato não estruturado, não adequados para análise e visualização. Nesse caso, precisamos de uma ferramenta que entenda os dados de máquina e nos ajude a identificar onde exatamente o hardware ou o software falhou. O Splunk é uma ferramenta que processa dados de máquinas para extrair informações legíveis para humanos. Isso ajuda a analisar problemas. Sempre que você procura informações sobre o estado de um software ou hardware, você busca por arquivos de log, que ajudam a entender o estado do software. O Splunk pode ser definido como um Google para arquivos de log. Ou seja, o Splunk disponibiliza dados de máquinas para a infraestrutura de TI. Os principais componentes do Splunk são forwarders, indexadores, servidores de busca. Os forwarders são responsáveis por coletar os dados e encaminhá-los para outras instâncias do Splunk ou indexadores. Os indexadores são onde os dados são armazenados. No entanto, não podemos acessar os dados diretamente dos indexadores, precisamos de servidores de busca que nos ajudem a analisar, visualizar e gerar relatórios dos dados. O Splunk ajudará o usuário a aproveitar os dados da máquina para analisar o desempenho do sistema, identificar as condições de falha no sistema, monitorar a métrica de negócios, buscar e investigar uma causa, ajudar na visualização dos dados e na criação de painéis de resultados. Também pode armazenar os dados para referências futuras. Agora, vamos ver como o Splunk funciona? Temos dados armazenados em máquinas que podem estar na forma de logs, bancos de dados, visualizações ou chamadas de API. Por outro lado, temos os usuários que atuam como consumidores de informações de várias fontes. As operações de negócios precisam de gráficos, imagens, tabelas dinâmicas e painéis para tomar melhores decisões para os negócios. Então, o que você acha que serve como ponte entre os dados e os usuários? Sim, são os índices de dados, ou você pode pensar que é uma tabela de banco de dados. E é assim que os dados são armazenados nas máquinas. Uma vez que armazenamos os dados, podemos extraí-los usando a linguagem de processamento de pesquisa, ou SPL. Todos os dados da máquina serão agora armazenados na forma de eventos. Assim que esses dados forem recuperados da máquina, você poderá editá-los, calculá-los ou combiná-los de acordo com suas necessidades. O que é Grafana? Você já ouviu falar no Grafana? O Grafana é uma plataforma de análise e visualização interativa de código aberto, usada para monitorar e entender dados de forma simples e poderosa. Com ele, você pode criar gráficos, alertas e dashboards interativos, tudo em uma interface web intuitiva. Existe também uma versão empresarial com recursos adicionais, mas você pode optar por instalar localmente ou usar a versão em nuvem do Grafana Labs. Além disso, o Grafana é expansível através de plugins, o que o torna altamente personalizável. Por que usar o Grafana e para quem ele é indicado? Diferente de outras ferramentas, o Grafana não precisa armazenar os dados em um repositório próprio. Ele apenas se conecta às suas fontes existentes, como bancos de dados, clusters Kubernetes, Raspberry Pi,
serviços de nuvem ou até mesmo o Google Planilhas. Tudo isso é mostrado em um único painel unificado, permitindo que você visualize e analise informações de diferentes sistemas no mesmo lugar. O Grafana foi criado com a ideia de que os dados devem ser acessíveis para todos dentro da organização, não só para a equipe de operações. Ele ajuda a criar uma cultura onde os dados são utilizados por quem realmente precisa deles, eliminando os silos e fortalecendo as equipes. Quando usar o Grafana? O Grafana é ideal para monitoramento de infraestrutura, análise de logs e visualização de métricas em tempo real. Ele é amplamente usado para melhorar a eficiência operacional, rastrear usuários, eventos e automatizar a coleta e exibição de dados. Você pode, por exemplo, criar um painel que mostre 1. O uso de recursos de hardware. 2. Logs de importação. 3. E até o número de novos usuários em seu sistema. Tudo isso em uma única tela. Assim, você tem um resumo completo da sua operação em um só lugar. Quando não usar o Grafana? O Grafana não é a melhor escolha para inteligência de negócios complexa ou relatórios corporativos detalhados. Ele não coleta nem armazena dados por conta própria, dependendo sempre de fontes externas. Por isso, quando você precisa de análises mais elaboradas ou relatórios gerenciais, ferramentas como Power BI, Tableau ou Apache Superset são opções mais adequadas. O Grafana também não é ideal para análise de logs pesada, e algumas pessoas mencionam que sua automação de configuração pode exigir um pouco mais de personalização.